Irmão, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Queridos, já há alguns dias eu venho falando de uma obra que eu iria fazer menção dela aqui, porque é uma obra muito especial, eu estava dando uma estudada, lendo, e eu quero justamente nessa oportunidade trazer a você a referência de uma obra fantástica. Trata-se A História do Antigo Israel, de Bill T. Arnold e Richard Hess, tá? Editado pela linha acadêmica da Central Gospel Editora. Quero agradecer a editora e hoje é notório a Central Gospel ela está com uma nova modalidade de trabalho que está revolucionando o cenário e isso é uma realidade no Brasil. Então, dentro em breve você vai poder, não só com o Pastor Temer aqui na nossa livraria, mas também em qualquer representante Central Gospel estar adquirindo a obra que eu vou te apresentar. Bom, vamos falar um pouco da obra, porque ela é muito extensiva, não vai dar para falar muita coisa, mas alguns tópicos eu quero comentar com os irmãos. Esta obra, editada agora, no ano de 2020, ela é uma obra de acadêmico, ela não é uma obra única, ela muito provavelmente vai haver o segundo volume, porque a proposta dos autores foi começar com um trabalho visando os ensinos que eles davam em sala de aula, né? E como tratava-se de ensinos do Antigo e do Novo Testamento, então muito provavelmente, inclusive na parte introdutória é comentado isso, nós vamos ter aí mais um volume. Então aguarde, porque coisa boa vem por aí. Antes de apresentar, antes de falar um pouco sobre da obra, vamos falar então dos autores. Vamos falar um pouco aqui de quem foi, né, o doutor Bill T. Arnold, né, professor de interpretação do Antigo Testamento. Em 1995, ele ingressa no corpo docente da Asbury Theological Seminary, atuou ali em 5 áreas muito importantes que eu faço menção agora. Primeiro, como vice-presidente de assuntos acadêmicos. Né? Segundo, como reitor. Terceiro, como diretor de estudos de pós-graduação. Esse homem é fraco. Quarto, como presidente da área de estudos bíblicos. E quinto, diretor de estudos hebraicos. Né? Escreveu ou editou em torno de 12 livros. Tá? Desses 12 livros, um é mais antigo, mais conhecido, que é o Antigo Testamento, editado em 2014, né? Com o título de História de Israel, em inglês, né? Em parceria com o Richard Hess, tá? Pela Grand Rapids, lá em Michigan. Nesse trabalho, especificamente, tá? Ele procura apresentar as escrituras hebraicas, tá? Pela lente interpretativa do monoteísmo, e aí eles voltam-se para também 4 áreas que eu achei muito importante fazer um resumo aqui. Primeiro, mostrar a relevância do Antigo Testamento, que é o que nós vamos encontrar na obra. Depois, essa relevância ele divide em 4 partes. Primeiro, ele aborda os judeus, depois os cristãos, terceiro, os muçulmanos e quarto, a linha secular. Ou seja, essa obra ela visa de uma maneira muito direta, atingir não só os cristãos, mas também a linha secular. Então, quem estiver estudando história, alguma coisa relativa na linha secular, vai se dar bem com uma obra de tamanha envergadura, ok? Já o seu parceiro de escrito, que é Richard Hess, né, um americano, nascido em 1954, um dos estudiosos de Antigo Testamento, é professor de línguas semíticas, vai vendo se o homem é fraco, lá no seminário de Denver, né? Formou-se na Wheaton College, na Trinity Evangelical Divinic School, em Hebrews Union College, lecionou no International Christian College, em Glasgow, tá? E na University of Hepton, em Londres, editor da Denver Journal em Brighton Biblical Research, e membro do Comitê de Tradução da Bíblia NVI, ou seja, foi um dos tradutores da Bíblia NVI. Então, esses dois homens aqui, eles têm não só base, né, para o que propõe, mas principalmente pedegal para afirmar o que eles colocam. Bom, o sumário do livro é dividido em 14 tópicos bem interessantes, e um dos primeiras partes introdutórias aqui, eu até destaquei, né, que é uma fala de Richard Hess, em que eu faço menção aqui. Ele diz o seguinte, ó, a United States Census Bureau
estima que cerca de 44% das pessoas no mundo estejam abaixo de 25 anos de idade. A velocidade da mídia eletrônica e o interesse pelo que é novo mitigam o valor da preocupação com o passado e o estudo da história. Em outro ponto, ele se preocupa com esse avolumado de pessoas aí que são abaixo de 25 anos, que tamanha informação acaba mitigando, parando com o estudo da história. Né? Muitas das vezes a internet traz informações que, na verdade, são meio inverídicas, vamos dizer assim, e as pessoas acabam sugando ali e tendo uma informação ruim. Então, a obra procura trazer uma parte introdutória fazendo duas áreas, que eu achei muito importante e até separei. Primeiro, ele vem na linha história e depois na linha historiográfica. O que é isso? Primeiro, na parte histórica, é normal, porque todo livro que se propõe a estudar o Israel antigo ou qualquer área antiga vai ter que comentar como história. Mas eles vão um pouco mais a fundo. Eles não só na questão histórica, mas historiográfica, ou seja, os registros que nós temos aqui sobre a parte histórica. E isso é importante. Quando nós vamos ver principalmente o livro do Gênesis, que é um livro completamente fora de ordem, muitas das vezes cronologicamente não bate, então eles fazem um trabalho aqui de estudo mostrando não só o livro de Gênesis, mas todo o livro, essa parte relacional com o secularismo. Ele engloba não só a parte secular, mas também teológica. Então, eu achei isso fantástico. Ele vai trazer algumas informações aqui, inclusive de uma das obras citadas, que é de Thompson, ele vai trazer aqui a informação sobre a questão de Cristo movimentando o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Eu achei muito importante isso, inclusive está relacionado aqui, onde ele trata no subtópico histórias e suspeitas. Olha só que bacana. Tá? Olha aqui, histórias e suspeitas. Então, para o leitor aí, isso é importante. Não vai dar para que a gente fale realmente de tudo, mas algumas coisas nós vamos trazer. Há pouco eu falei da cronologia. Então, ele traz aqui algo que eu achei assim maravilhoso. Por exemplo, ele coloca na página 34 da cronologia, ele diz assim, existem dois tipos de cronologia, a relativa e a absoluta. Aí ele vai descrevendo. A cronologia relativa busca situar eventos e pessoas em uma sequência. A cronologia relativa, ela pode ser muito mais específica. Ou seja, enquanto uma se preocupa em trazer situações de pessoas em locais específicos, a segunda já se propõe exaurir e ir a fundo dentro daquela proposta para trazer, então, uma formação maior, mais detalhada. No primeiro momento, você pode pensar que isso não tem muita importância, mas quando você vai para os livros poéticos ou o livro do Gênesis, aí você começa a ver a importância disso. Por exemplo, essa ligação, tá? Quando ele fala da segunda parte, que é a parte da cronologia relativa, tá? Que ele é muito mais exaustivo, ele coloca, por exemplo, o seguinte, é possível, alguns exemplos, Abraão é contemporâneo de Tindal Goim, Roboão de Sisaque do Egito, Ezequias de Senaqueribe na Síria, de Josias de Neco no Egito, de Joaquim de Nabucodonosor na Babilônia. Ou seja, as relações que nós temos biblicamente, ele vai apresentar de uma forma com os reis seculares, com os seus líderes seculares. Eu, particularmente, pouquíssimas obras dentro do meu acervo, eu dei uma fuçada que pudesse trazer tal envergadura de informação como essa. Então, você vê que já é de grande valor estimativo. Há pouco eu falei do Gênesis e até deixei anotado aqui para que você veja essa informação. Olha aí, em amarelo. Uma parte não só histórica, mas principalmente historiográfica, que isso é muito importante. Outro detalhe que percorre todo o livro são lâminas. É bem característico, eu gosto que a Central Gospel, uma coisa que me fascina, e poucos são as obras que fazem isso, a Central Gospel ela traz muita lâmina, tá? Lâmina ilustrativa. E tratando-se aqui, pastor, o que é isso? Tá aqui, ó. Lâmina é isso, são referências, tá? Estudos paralelos, que dentro daquilo que está sendo apresentado e comentado, ele traz um assunto específico mostrando. Isso chama-se lâmina. Um outro detalhe.
Os manuais, livros de antigos estudos, né, mais antigos, eles vão se preocupar trazer alguma referência de mapas, mas nos seus manuais. Este é um livro que vai tratar história. E o autor, ou os autores e os colaboradores, foram muito felizes, porque eles fazem isso que os manuais fazem. Então, em toda a parte do livro, você vai encontrar mapas, se situando, colocando a pessoa dentro da área ao qual está sendo estudada. Mais uma parte importante que eu destaquei aqui são a parte dos pactos divinos com pessoas. Meu irmão, o que este camarada fala aqui? Primeiro, os pactos, antes deles serem bíblicos, vamos dizer, ele é muito pessoal. Por quê? Porque aqui cabe aquela questão das pessoas que não aceitam as dispensações. Bom, aqueles que não aceitarem as dispensações, quase que forçosamente, inclusive num outro vídeo eu falo sobre isso, vão ter que abrir mão da parte que Deus mostra dentro das alianças, né? Porque quem trabalha com as dispensações está aliado com as alianças, está linkado, não tem como. E ele faz uma perspectiva aqui, que as alianças que Deus faz está voltada com a palavra dos homens. Os homens passam, mas as suas palavras, as suas condições permanecem. Então eu até deixei anotado e fiz algumas observações aqui para que vocês vejam. Eu achei de uma relevância isso fantástica. Ou seja, aquilo que Deus falou com Abraão, o pacto que Deus fez com Abraão, que ele fez com Noé, que ele fez com Adão, todos esses passaram com Davi, mas os pactos continuam. Forçosamente eu tenho que acreditar nas dispensações, porque isto é algo que está interligado. Né? Também tem uma parte que é muito fundamental, que é a parte quando ele começa a discorrer sobre Deuteronômio, alguns escritos, ele traz aqui um valor, ele interpreta a Torá em duas linhas. Primeiro, como uma mensagem de Deus, e depois, numa segunda linha, como uma forma de cobrança de Deus. Ou seja, a Torá, ela não é simplesmente uma informação, ela é também uma ação em que Deus vai trazer juízo em cima do não cumprimento das informações da Torá. Então, quando se estuda, inclusive, existem algumas referências em textos, como, por exemplo, Levítico 6 e 9, 14 e 25, depois Levítico 13 e 59, 15 e 32, número 5, 29 e 30, né? E aí ele trabalha a questão da Torá, né? No plural, Torá. Aí eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Por quê? Porque ele vai fazer a apresentação do que seja a Torá no singular e a Torá no coletivo. Na página de número 132 da obra, ele esclarece isso de uma forma fantástica. E tem mais muitas outras páginas. Por exemplo, a hierarquia dos assentamentos. Olha o que esse camarada vai falar aqui, meu irmão, na página número 280. Olha só, existem 4 tipos de níveis de cidades. Aonde que o camarada foi encontrar um negócio desse? Olha só, cidades capitais, aí ele qualifica essas cidades capitais como Jerusalém e Samaria. Depois ele entra num segundo tópico de cidades. Cidades de centros administrativos, por exemplo, Laquis e Azor. Olha só que importância. Terceiro ponto, cidades administrativas seculares, Versela. E aí no quarto, cidades provincianas. Aí ele coloca aqui, como sejam níveis específicos, né, de influência, né, de pessoas. Eu particularmente nunca vi ninguém tratar as cidades de assentamento dessa forma. Aí nós vamos pegar as questões da cidade de Jerusalém, na parte norte, onde todo mundo vinha, e tal, você vai entender por que ela é tão perseguida. Inclusive, quando você começa a estudar um pouco mais de escatologia, você vê que a chegada, a invasão, o levantamento contra Israel se dá também na parte norte. Isso tem todo um sentido. E comenta isso aqui também. Né? As questões das profecias, ele trata essa questão também, mostrando que as profecias elas são neo-assírias, ou seja, tem muito a ver com a parte assíria. Uma delas, eu que escrevi o livro de Esther, tem uma divindade ali como Star, né? E ele traz aqui, inclusive, com uma lâmina menor, mas uma lâmina, para você ver aqui. Tá?
e ele vai tratar essa questão. Inclusive, ela se apresenta dentro do povo assírio como o quê? Como eu sou. Né? Ela coloca aqui a Deus estar como eu sou, estar arbela. Né? Interessante que no capítulo 3 do Êxodo nós vamos ver Deus se apresentando como eu sou. Né? Então, é um livro que eu particularmente, além de gostar, até pela sua cultura, pela forma clara que eles apresentam, eu penso comigo que esta obra ela não pode faltar, tá, dentro da biblioteca de nenhum dos estudiosos de Antigo Testamento ou de estudiosos da Bíblia. Tá? Fica aqui a dica para todos vocês que têm aí observado, que têm visto o trabalho que nós temos feito, a oportunidade de vocês adquirirem esse trabalho, tá bom? Eu quero referenciar, você vai estar com o link logo abaixo aí, e que Deus te abençoe por essa obra. Quero mais uma vez parabenizar a Central, tá? Meu amigo que está ali, tá? Que tem prestigiado o cenário nacional com tamanho e envergadura, tá bom? Fique com Deus, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, porque quem ganha é o reino de Deus. Oscar Santos, fique com Deus. Deus te abençoe.